Hoje o Sindicato na TV vai falar de um assunto de grande interesse para os sindicatos dos produtores rurais. Vamos tratar do registro sindical e seus possíveis conflitos. A obtenção do registro envolve uma série de procedimentos e cabe ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, como você acompanhou aqui em programas anteriores. Agora, o ponto principal são os conflitos de representação entre os sindicatos de produtores rurais e os sindicatos dos trabalhadores rurais. Para explicar a questão relativa aos conflitos, está aqui a coordenadora da assessoria jurídica da CNA, Norma Lustosa de Possídio. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Seja muito bem-vinda. Vamos começar como a Constituição Federal trata a questão referente à criação de entidades sindicais. A Constituição Federal dá absoluta liberdade à criação dos sindicatos rurais, seja de trabalhador, seja de produtor, e elegendo no artigo 8º, inciso 1º, o princípio da liberdade sindical que veda a intervenção do Estado na questão sindical. Doutora Norma, então não é possível, por exemplo, dois sindicatos substituírem na mesma área territorial, ainda que sejam de categorias diferentes, subsistirem na realidade, né? Na verdade, assim como a Constituição Federal promove a liberdade sindical, ela também coíbe a sobreposição de sindicatos numa mesma área, no mesmo município, elegendo também no artigo 8º, inciso 2º, o princípio da unicidade sindical, ou seja, só pode existir um único sindicato em cada área, em cada município onde for criado o sindicato. Não importa que ele seja de categorias diferentes, mas a sobreposição é absolutamente proibida. Doutora Norma, reforçando isso, então, a sobreposição de área territorial tem ocorrido com frequência, é isso? Tem ocorrido com bastante frequência. E nós temos estado bastante atentos com relação a essa questão da sobreposição naqueles sindicatos de produtores rurais que estão ligados às federações e à CNA, evidentemente. Outra questão, a Constituição ou alguma lei define quem é trabalhador rural ou quem é produtor rural para efeito de concessão do registro sindical? A Constituição Federal, ela dá os parâmetros, não é? Ela trata da liberdade sindical, ela trata do princípio da unicidade sindical e a lei infraconstitucional, no caso o Decreto-Lei 1166 de 71, com redação dada pela Lei 9.701, ele estabelece o enquadramento sindical e traz com todos os detalhes a diferença e os conceitos de trabalhador rural e de empresário rural. Por outro lado, o então Ministério do Trabalho, hoje Ministério do Trabalho e Previdência Social, ele tem uma portaria 326 de 2013 que ele estabelece todos os procedimentos para o registro sindical. E além de estabelecer todos os procedimentos, ele trata das possibilidades de conflito e como resolver estes conflitos. Doutora Norma, o que precisa constar, então, no Estatuto Social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para evitar a sobreposição com a área do Sindicato dos Produtores, no que se refere ao trabalhador individual que desenvolve a atividade em regime de economia familiar, por exemplo? Existindo um sindicato de produtores rurais num determinado município, numa determinada área territorial, a criação de um sindicato dos trabalhadores implica obrigatoriamente que ele faça constar no estatuto social dele que sua área está limitada a 2 módulos rurais, no caso igual ou inferior a 2 módulos rurais, porque no caso de ele não fazer constar essa limitação de área no seu estatuto social e, consequentemente, no seu pedido de registro sindical, ele estará sobrepondo-se ao Sindicato dos Produtores Rurais já existente naquela área. Agora, doutora Norma, como a CNA vem agindo no interesse dos produtores rurais em relação aos conflitos de representação instaurados?
a CNA, uma das missões da CNA é exatamente representar os produtores rurais e defender os seus interesses. Então, ela está muito atenta a todas as publicações do Diário Oficial que tratam de registro sindical. E qualquer situação de conflito em relação ao Sindicato dos Produtores Rurais, a CNA toma todas as providências, começando pela impugnação administrativa junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Quando ela não logra êxito, sob o ponto de vista administrativo, então ela providencia o ajuizamento da devida ação judicial para que então seja providenciada a tutela jurisdicional, ou seja, a justiça resolva essa questão ou anulando o pedido que foi publicado no Diário Oficial ou suspendendo a atividade do sindicato até que seja incluído no Estatuto Social a limitação da área territorial igual ou inferior a 2 módulos. Doutora Norma, e a Justiça tem acatado esse entendimento da CNA? De forma unânime. A Justiça tem acatado esse entendimento, tanto que podemos informar que de 2008 até a presente data, nós temos aproximadamente 1.000 processos ajuizados. Desses 1.000 processos, 500 já transitaram em julgado, já foi resolvida toda a situação, já foi incluído no Sindicato dos Trabalhadores a limitação territorial e nós não temos mais problemas com aqueles que tivemos o trânsito em julgado. E em tramitação nós temos mais uns 500 e poucos processos. Ok, mais alguma orientação para os sindicatos que a senhora considera relevante? Para os sindicatos dos trabalhadores, a gente vem insistindo que eles coloquem essas limitações nos seus estatutos, porque não é suficiente ele dizer, por exemplo, que o sindicato é criado sob a égide do Decreto-Lei 1166, com redação dada pela Lei 9.701, fazendo só a referência ao artigo 1º, inciso 1º, ou mesmo inciso 2º. É necessário que ele faça de forma expressa, que ele coloque absolutamente expresso que a área que ele ocupa para a sua atividade, desenvolver a sua atividade em regime de economia familiar, é apenas igual ou inferior a 2 módulos. Do contrário, ele estará se submetendo a um conflito e passível de uma ação judicial. Ok, coordenadora da Assessoria Jurídica da CNA, doutora Norma Lustosa de Possídio, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, senhor, e pela essa honrosa oportunidade de oferecer essa contribuição à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. É sempre bem-vinda.